nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Gilson Souza, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Título da mensagem de hoje: ouça a voz do Senhor e praticai. Amém? Não adianta apenas ouvir, tem que ouvir e praticar. Abra sua Bíblia, livro de João capítulo 10, versículo 27. Amém? João capítulo 10, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é a minha voz, não, é a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só. O que o Senhor está dizendo aqui? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha só. Eu as conheço e elas me seguem. A ovelha do Senhor segue o seu pastor. Amém? Estão entendendo essa mensagem? A importância de nós sermos obedientes à voz do Senhor. Ovelha é quem obedece à voz do seu pastor. Quem não obedece à voz do pastor celestial, o verdadeiro pastor, o pastor da alma, ele não é ovelha, mas é bode. Glória a Deus, estão entendendo? Muitos bodes espalhados por aí. Amém? Ouve a voz do mundo, ouve vozes de pessoas, de falsos profetas, mas não consegue parar para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, porque há muitas pessoas rebeldes, O Senhor fala algo para ela, e ela, por causa da rebeldia dela, não quer atentar para as instruções do Senhor. Ela prefere seguir aquilo que ela quer, aquilo que ela acha que é melhor para ela, A famosa axiologia, porque eu acho para lá, eu acho para cá, e acaba não achando nada. É verdade? Então a gente tem que atentar para ouvir a voz do Senhor, ainda que venha nos contrariar. Ainda que venha nos contrariar, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nem sempre é bom, Aquilo que a gente tanto quer, o Senhor fala: não, meu filho. Oh, como dói, não é? Como dói ouvir o não de Deus. Nós não estamos preparados para o não de Deus. A gente só quer ouvir o sim, não é verdade? Quando o Senhor nos contraria, fica igual criança, Quando a gente era criancinha, Nossa mãe nos contrariava, fazia pirracinha, Deitava no chão. Deus que pulava no chão, Rolava. No meu tempo não tinha isso não, que a parada jogava comigo. Mas que eu ficava chateado, chorava, porque minha mãe me contrariava, meu pai me contrariava, Mas se eles estavam me contrariando, era para o meu bem, Naquele tempo eu não entendi isso, mas hoje eu entendo. Amém? Então muitas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus, o Senhor vai nos contrariar, Mas nós não podemos reclamar porque Ele nos contrariou, porque o Senhor ele tem o poder da onisciência, coisa que a gente não tem, O Senhor ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos, A palavra diz que há caminhos que para o homem parecem caminho perfeito, mas no final é caminho de morte. Olha só. Amém? Então por que não confiar nesse Deus onisciente, esse Deus que sabe todas as coisas? Se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que aquilo que a gente tanto quer não ia fazer bem para a gente. Por isso que muita oração não são respondida positivamente. Por isso que muito clamor não é respondido positivamente, porque não é da vontade de Deus. Entre a nossa vontade e a vontade do Senhor, que prevaleça sempre a dele, ainda que Ele venha nos contrariar, mas é para o nosso bem. Amém? Glória a Deus, estou entendendo? Então, as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor, e o Senhor as conhece, o Senhor conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem é ovelha e quem é bode. Ele ouve a sua voz, a ovelha.
quem não ouve é rebelde é bode. Amém? Que sejamos ovelhas, né? E não pode. Só que de vez em quando nós temos os nossos momentos de bode também, né? Aí a coisa dá ruim, não é verdade? Ô meu filho, eu falei para você, não pega isso aí. Você quis pegar, eu já aconselhei, não faz isso. Você fez aí, olha o que aconteceu. Amém? Glória a Deus, igual um filho, trazendo o lado humano, né? Porque muitos filhos sofrem na vida, porque eles não conseguem ouvir o conselho do pai e da mãe. A mãe fala: meu filho, cuidado com essa companhia. Ah, mãe é meu amigo, é meu grande amigo, meu filho. Cuidado com essa minha filha, cuidado com essa menina. Ah, mãe é minha amiga. Aí quando o bicho pega, na hora da dificuldade, cadê o amiguinho? Cadê a amiguinha? Aí o filho lembra: é bem que a minha mãe falou, mas agora já estou na enrascada. Agora eu já estou dentro da areia movediça, e vai ser ruim eu sair. Amém? Está entendendo essa mensagem? Então, a ovelha do Senhor, ela obedece à voz do seu pastor. A ovelha rebelde, ela sempre se desvia do caminho, né? Se desvia, se perde. Aí acontece o quê? Ela fica vulnerável, ela é uma presa fácil para o predador. Quando a ovelha sai do meio ali das ovelhas, se desvia do caminho, sai da vista do pastor, não é? Quando ela sai da proteção do pastor celestial, ela se torna uma presa fácil. Aí o predador vem e arrebata e pega essa ovelha rebelde. Que sejamos obedientes à voz do Senhor. Não adianta apenas ouvir, é ouvir e praticar aquilo que Ele nos pede. Muitas vezes a pessoa até ouve, mas entra por aqui e sai por aqui. Aí não adianta, não é verdade? Ouvir e não praticar não adianta. Glória a Deus. Agora vamos a Provérbios. Provérbios capítulo 1, Provérbios 1, 33. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha só, vamos ler mais uma vez. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Mas o que me dá ouvidos habitará o que? Seguro, tranquilo e sem o que? Receio do mal. Amém? Davi, né? Davi, ele era um homem que ele dava ouvido à voz do Senhor, né? Davi, ele era um homem que ele tinha essa comunhão, essa ligação com o Senhor. Por isso que Davi era vencedor. Por isso que Davi, nos seus salmos, ele diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar o quê? Tranquilo, em paz. Amém? Então Davi era esse homem que ele dava ouvido ao Senhor. Então ele estava seguro, né? Tranquilo, ele não tinha medo do mal, porque ele sabia que o Senhor guardava a casa dele, guardava a vida dele. Glória a Deus, está entendendo essa mensagem? Por isso que Davi enfrentou a Golias e venceu. Por isso que Davi sempre foi um homem vencedor nas suas batalhas, nas suas guerras, porque ele entregava a vida dele nas mãos do Senhor, ele entregava os problemas dele nas mãos do Senhor, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos. E Davi, ele sempre saía vencedor das suas batalhas. Glória a Deus, porque era um homem obediente à voz do Senhor. Por isso que Davi reinou no lugar de Saul. Saul já era um homem que ele não dava ouvido à voz do Senhor. Saul era um homem rebelde, não é? O Senhor falava para ele fazer uma coisa e fazer outra totalmente diferente, não é? E era um homem também que tinha um ego muito forte. Ele nunca admitia suas falhas, seus erros, ele sempre transferia para o povo. O povo resolveu comer as ovelhas. O povo resolveu fazer isso. Porque o povo resolveu fazer aquilo. Quer dizer, ele nunca assumiu o seu B.O., né? Como dizem, né? Ele nunca assumiu o seu B.O. Davi não. Davi, quando pecava, ele fala: Senhor, pequei contra ti, mas eu prefiro cair na tua mão do que na mão do homem. A sua ira dura um instante e a sua misericórdia uma vida inteira. Olha só. Amém? Então, por isso que Davi vencia. Por isso que Davi era vencedor, por isso que Davi conquistava, por isso que Davi foi o rei de Israel, por causa do coração dele. Amém? Porque a palavra diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração e prova o quê? Os pensamentos.
A aparência pouco importa para o Senhor se o coração não for bom. Não adianta estar com uma vestimenta bonita, um terno bonito, uma fala bonita, mas se o coração não prestar, não adianta. Eu posso estar pregando bonito aqui, falando bonito, mas se o meu coração não prestar, não adianta nada. Amém? Porque o Senhor é o único que conhece o interior do homem. É o único que esquadrinha o nosso coração, o nosso pensamento. Eu sei, eu esquadrinho o coração e prova o quê? Os nossos pensamentos. Olha só, ele observa o nosso interior, onde ninguém vê. As pessoas, as pessoas costumam ver o nosso exterior, nos julgar pelo que ela vê exteriormente, mas interiormente somente o Senhor. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de você, e caráter é aquilo que você é. A pessoa pode pensar o pior de você, mas se o seu caráter for um caráter ímpar, se dane que as pessoas pensam. O importante é o que você é. Já viu? Fulano tem cara disso, fulano tem cara daquilo outro. O cara quer dizer alguma coisa? O cara não quer dizer nada. Muitas vezes a maldade vem num sorriso bonito, numa palavrinha mansa, bonita, numa boa vestimenta, numa boa aparência. Muitas vezes o mal é disfarçado. E as pessoas, não é? Costumam se iludir, costumam quebrar a cara com isso. Olha, eu estou entendendo essa mensagem? Então, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu declaro em nome de Jesus, você dando ouvido à voz do Senhor e habitando seguro, sem temer o mal. Amém? Glória a Deus. Não, eu estou com Deus. Eu estou passando essa luta, eu estou passando essa batalha, mas eu tenho Deus na minha vida e eu sei que Ele vai me dar vitória. Eu estou doente, mas eu sei que Deus vai me curar. As portas ainda não se abriram, mas eu tenho certeza que vão se abrir, porque Deus luta comigo, porque Ele luta as minhas lutas, guerreia as minhas guerras. O Senhor trabalha até para aquele que nele espera. Até enquanto a gente dorme, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Glória a Deus. Estou entendendo essa mensagem? Sobre o nosso dever de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor e praticar. Porque não adianta apenas ouvir, tem que ouvir e praticar, não é? Então muitas vezes nós somos rebeldes daquilo que o Senhor nos pede, ainda mais quando é aquilo que a gente quer muito, né? Então a gente se torna rebelde, não é? Não quer fazer o que Deus quer. A nossa oração é: Senhor, que seja feita a minha vontade. Olha só. O certo é: Senhor, que seja feita a sua vontade. Senhor, que seja feita a minha vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nem sempre a nossa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Estão entendendo? Agora vamos a Tiago. Lá no finalzinho. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 19. Fala sobre a prática da palavra de Deus, né? Temos que praticar, não somente ouvir. Tiago capítulo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para quê? Para se irar. Olha só, vamos repetir. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que será que nós temos duas orelhonas, uma grandona e uma boca só? Para ouvir mais e falar menos. Tem pessoa que ela fala mais do que ela ouve. Já viu? Tem pessoa que não ouve nada. Você está tentando explicar, a pessoa está falando. Já viu? Tagarela, né? A gente está tentando falar, mas agora deixa eu falar primeiro, fulano. Tá bom. É quando você começa a falar: não, deixa eu falar, posso explicar? É difícil, né? A pessoa nervosa, então, meu Deus do céu, para você tentar explicar alguma coisa, uma pessoa nervosa, você fala uma frase, ela fala 5 em cima da sua. Uma pessoa dessa dificilmente não ouve. Uma pessoa dessa dificilmente vai aprender alguma coisa, porque ela não sabe o que ela não é apta para ouvir. Ela quer falar mais do que ouvir. Isso aí é um problema sério. Está dizendo aqui, ó: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem? Então, por que muitas vezes nós somos tão rebeldes? Não é? Adão, né? O Senhor falou: Adão, do fruto da árvore que está no meio do jardim,
você não deve comer. Imagina, aí Adão ouviu, só que ele não botou em prática. Eva também ouviu, os dois ouviram, só que não botaram em prática. Eva foi lá, tomou a frente, comeu do fruto. Chegou lá, não, Adão, pode comer também, toma aí. Adão, aí o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por quê? Por causa da desobediência. Por alguém que não ouviu a voz do Senhor, mas não praticou. Ouviu a voz do Senhor e não deu. Só que ele não praticou. Quer dizer, por causa de um homem, da transgressão de um homem, entrou o quê? O pecado no mundo. A partir de hoje, Eva, você terá se tirar as dores do parto. E você, Adão, vai ter que comer com o suor do teu rosto. Ele estava onde? No paraíso. Então não é um lugar que faz a gente pecar, mas são as nossas atitudes. Não é? A garça, ela anda na lama, mas ela não se suja, já viu? As pernas dela ficam branquinhas e ela anda na lama, mas as pernas dela não se sujam. Eu conheço pessoas, eu mesmo fui criado perto de um lugar de pessoas que eram viciadas, usavam drogas, mas eu nunca usei. Alguns roubavam, mas eu nunca roubei. Quer dizer, então muitas vezes as nossas atitudes é que vai ditar a nossa vida, né? Adão e Eva pecaram onde? No paraíso. Então não é local, é as nossas atitudes. Eles estavam no paraíso, eles tinham tudo, não é? Tinha fruto, tinha tudo ali. Viviam em paz, numa boa. Aí por causa da desobediência dele, entrou o pecado no mundo. Olha só. Ouvir e não praticar. Muitas vezes nós acarretamos tantos problemas para a nossa vida, porque a gente ouve um conselho, uma orientação, mas a gente não quer atentar para aquilo ali. Bem que eu avisei fulano, bem que eu avisei meu filho, mas eles não me ouviram. Bem que eu avisei minha filha com relação àquele rapaz, bem que eu avisei meu filho com relação àquele coleguinha. Cadê? Por aqui, só por aqui. Quantos filhos encarcerados aí, presos, ou até, alguns até morreram, por não ouvir pai e mãe. Você está vendo um vídeo, né? Uma mãe, o filho caído lá, deve com o lençol morto, assassinado, e a mãe lá naquele discurso emocionado, né? Olha, eu avisei a ele, esse caminho não é um caminho bom, avisei a ele o tempo todo, meu filho, cuidado, cuidado. Hoje mesmo eu falei com ele, meu filho, cuidado, aí ó, olha o resultado aí. Filho que não ouve pai e mãe. A mãe avisa, mas o coleguinha lá é melhor do que o papai, do que a mamãe. Só que na hora que o bicho pega, quem vai cuidar é papai e mamãe. O coleguinha vai sair fora. Já viu essa dupla que vai roubar? De moto? Aí quando alguém revida e dá um tiro de um, o outro vai embora e deixa o outro cair para lá. É ou não é verdade? Não é verdade? Já viu? Em vídeo? Aí alguém reage e dá um tiro de um, o outro vai embora e deixa o outro para lá. Olha aí, cara, eu estou indo embora. É, mas não são amigos? Amigo nada. Coleguinha, não são amigos. Não é? Porque na hora que o bicho pega, o amigo quer se livrar. Quer livrar o couro dele e deixa o outro para lá. Glória a Deus. Estão entendendo? Essa mensagem tem a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus e praticar. Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que a gente aprende. Aí sim nós vamos obter bom êxito. O melhor de Deus nos alcançará. As provisões do Senhor estarão sempre em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem? A parábola dos dois fundamentos, o que diz, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a quê? Ao homem prudente, ao homem sensato. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, que não desabou, porque foi o quê? Bem construída. Agora, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem que é insensato. Insensato é o quê? Um homem louco, que fez a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande o quê? A sua ruína. Olha só. Uma casa feita na areia, sem base, sem alicerce, ela cai. Por isso que a nossa vida, meu irmão e minha irmã, tem que estar alicerçada na palavra de Deus, nos ensinos de Deus. Amém? Em todo tempo colocar Deus à frente. Fazer aquilo que Ele nos pede, que é difícil, né? Assim como tem filho humanamente falando rebelde, tem filho espiritual, tem filhos de Deus também que é rebelde, não é? Deus fala uma coisa, a pessoa quer fazer outra, aí depois quando a casa cai, ah meu Deus, meu filho, você que escolheu, não posso fazer nada.
contigo mesmo. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Aqui está falando sobre o povo de Israel, né? Dizendo, ó, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Glória a Deus, estão entendendo? Quer dizer, era um povo rebelde, era um povo que saiu do Egito, eram escravos, mas eles queriam voltar para o Egito por causa de comida. Pelo menos lá tinha comida. Saudade dos alhos silvestres, dos melões, dos pepinos, grande coisa, né? A gente apanhava, pelo menos lá tinha comida. Olha só, pensamento pobre, né? Em vez de dar glória a Deus, porque deixaram de ser escravos, não. Por isso eles caminharam 40 anos. É uma caminhada de 11 dias. Sabia, quando a gente endurece o nosso coração, quando a gente não ouve a voz de Deus, tudo fica mais difícil. Algo para resolver em um mês dura 5 anos. A verdade é essa. Eu aqui, 11 dias. Mas um povo rebelde, um povo que tinha um coração duro, né? Um povo que, o lugar que mais aconteceu o milagre no deserto, caía a comida do céu, brotava água da rocha, os pés dele não incharam, as roupas não envelheceram. De noite o Senhor protegia ele do frio, de dia protegia ele do calor. Olha só, e o povo reclamando, Eles irritaram tanto Moisés, não tinha água, reclamando, e o Senhor falou para Moisés clamar a rocha para dar água para o povo. Moisés vai lá e clama a rocha. Moisés vai lá e fere a rocha 2 vezes. O Senhor se indignou contra Moisés. Os motivos também que Moisés não entrou na terra prometida. Olha só, ele viu de longe, mas não entrou. Amém? Tem promessa de Deus para nós, para a minha vida e para a sua vida. Mas se você for rebelde à voz do Senhor, não vai se cumprir essa promessa na sua vida. A verdade é essa, não se cumpre, não adianta. Não, a promessa do Senhor vai chegar sim, se você perseverar, se você for obediente à voz de Deus. Se você não ouvir, não adianta. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Quantos entraram? Josué e Caleb, olha só. Então nós temos que ter espírito desses 2 homens, espírito de Josué e espírito de Caleb, homens obedientes, homens que temem a Deus, homens obedientes à voz de Deus. Amém? Então o povo aqui era rebelde, reclamava o tempo todo, né? Então Moisés era um dos homens mais mansos, olha só, dos homens mais mansos, mas por causa de um povo rebelde, ele também foi rebelde, olha só. Ele perdeu o quê? O controle. Então, ó, cuidado com pessoas rebeldes, para não tirar o seu controle. Então você é uma pessoa que a pessoa te irrita tanto, né? Que você acaba dando uma vassourada nenhuma, né? Aí depois é um julgamento. Mas tu não é crente? Você é crente, mas você é de carne e osso. Então por isso que a gente tem que vigiar, né? Então a gente acaba dando uma paulada na cabeça de um, não é verdade? A gente não vigiar, a gente é ser humano. O sangue corre na nossa veia, né? Amém? A gente faz assim, ó. 3:11 de Hebreus, ó. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. 12, ó. Tente cuidado, irmãos, jamais acontecer em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste o quê? Do Deus vivo. Um perverso coração de incredulidade nos afasta de Deus, porque fé é o que agrada a Deus. Quando nós somos incrédulos, nós estamos o quê? Nos afastamos de Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé, sendo incrédulo. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado, como Paulo está dizendo aqui aos Hebreus, ó. Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste o quê? Do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente não crê e não confia,
nós estamos afastados do Senhor. Aí não tem como a melhor de Deus nos alcançar, não tem como as provisões do Senhor vir sobre as nossas vidas. Quem é que está entendendo a mensagem? Estão entendendo essa mensagem, meus irmãos? Sobre o nosso dever de sermos obedientes, praticar o que Deus nos manda, o que Deus nos ensina, as ordenanças do Senhor. E muita gente prefere fazer a sua própria vontade do que a vontade do Senhor. Glória a Deus. Rebelde na Bíblia, só quebrou a cara. Todos que foram rebeldes na Bíblia, todos que não ouviram a voz do Senhor, se deram mal. Mas todos aqueles que foram obedientes à voz de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram livrados da fornalha. José saiu da prisão para ser governador do Egito. Daniel, o Senhor guardou ele, livrou ele do poder dos leões, porque Daniel também era obediente à voz do Senhor, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como tantos outros que foram obedientes à voz do Senhor e praticaram. O Senhor livrou, o Senhor guardou. Amém? Estou entendendo essa mensagem, meus irmãos? Então, aí mais, ó. Pelo contrário, 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele endurece o nosso coração. A Bíblia diz que o pecado engana e destrói, né? O pecado é aquela coisinha muito gostosa, mas que no final fica amarga. É uma coisa muito boa, né? É uma coisa muito gostosa, mas que no final fica amarga. Aí a pessoa se arrepende, né? Ah, por que eu fiz isso? Para que eu vou fazer isso? Por que eu não ouvi a voz de Deus? Ah, por que eu fui rebelde? Aí já era. Aí já se deu mal. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, os que tendo ouvidos se rebelaram. Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, os cadáveres caíram no deserto. Eita, Bíblia nova é complicado. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que forem desobedientes. É verdade, né? Os que não entram no descanso do Senhor são desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Glória a Deus. Quer dizer, a pessoa nunca entra no descanso do Senhor quando a pessoa é rebelde. A pessoa nunca entra no descanso do Senhor quando a pessoa ela ouve, mas não pratica. Ela ouve, mas não coloca em prática. Quer dizer, é um coração endurecido de mau grado. Então o Senhor falou aqui, né? Esse povo sempre erra no coração. Olha só, é no interior, onde o Senhor vê. Amém? Lado de dentro, só o Senhor tem o poder de ver. O Senhor é o único que vê o interior do homem. A gente vê a parte de fora, mas a parte de dentro ninguém vê. Eu posso estar aqui, meus irmãos amados, glória a Deus, eu amo vocês. Aí por dentro, não vou com a cara de ninguém aqui. Não gosto de ninguém aqui. O ser humano tem esse poder de enganar. Ah, eu gosto tanto de você, fulano. Aquele abraço de urso, né? Aí por dentro, odeio esse fulano, odeio fulano. Uma amiga minha trabalha numa escola. Aí essa escola que tem essas divisórias, né? Ela falou que estava falando com uma amiga. Aí quando ela ouviu do outro lado uma moça falando assim: ah, eu falo com essa fulana, mas não vou com a cara dela, não gosto dela. Olha só, falsidade, né? O ser humano tem esse poder, mas o Senhor não, o Senhor conhece. Então ninguém engana Deus. O que ele olha no nosso coração, a intenção do coração é o que ele vê. O ser humano engana, né? Mente, né? Mas o Senhor não. O Senhor ele vê aqui dentro, onde ninguém vê. Glória a Deus. Apocalipse 20, vamos até lá. Ou melhor, Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20. Não, 3:20.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com você e ele comigo. Olha só. Vamos ler mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, então o Senhor bate a porta, ele não entra na marra. É igual quando chega alguém na sua casa, né? Dona Fulana, seu Fulano. Aí você vai lá e abre a porta ou não, né? Se for um vendedor de panela, você fala assim: opa, não pode abrir não. Apaga tudo, fica quietinho, escondida, porque não tem dinheiro na prestação. Ou senão, manda a criança falar: ó, fala que a mamãe não está em casa não. Aí a criancinha chega lá inocente: ó, mamãe mandou dizer que ela não está em casa não. Aí, quem já fez isso? Ah, não quero receber fulano não, vou abrir a porta não, fica quietinho dentro de casa. Eu já vi muita gente fazer isso. Fica quieto. Fecha tudo, o pessoal está chamando lá do lado de fora, o pessoal dentro de casa quietinho. Amém? Com relação a Deus também é assim. O Senhor está lá, ó. A pessoa fica lá quietinha dentro de casa. Não vou abrir não. Não vou abrir meu coração para ele não. Deixa meu coração trancado, não vou abrir não. É o grande erro, não é? Falou: olha, se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, na sua casa, teu coração, eu vou entrar, vou cear com você, você comigo, olha só. Mas muita gente fecha a porta do coração e não deixa eu entrar de jeito nenhum. A pessoa abre o coração para outro ser humano, né? Já viu? Ah, eu entreguei meu coração para fulano, eu entreguei meu coração para esse homem. Oh, meu Deus, vai sofrer. Quer dizer, entregou o coração para o ser humano. Aí, com relação às coisas de Deus, a pessoa reluta. É o contrário, eu entrego meu coração totalmente para o Senhor. O ser humano, não. O ser humano já fica com um pezinho atrás. Porque o ser humano engana, o ser humano mente. Mas as pessoas têm uma grande dificuldade em abrir o coração para as coisas de Deus. Né? Uma facilidade de abrir o coração para o ser humano. Né? Ah, eu me entreguei de corpo e alma para essa mulher. Eu me entreguei de corpo e alma para esse homem. E com relação a Deus, a pessoa não se entrega de corpo e alma. Fecha o coração. Né? Então, quando o Senhor bate a porta, ele não entra na marra, ele não obriga ninguém a abrir a porta, ele bate. Se você ouvir a minha voz, eu estou batendo. Se você ouvir eu bater na sua porta, ouvir minha voz, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com você, você comigo. Mas a pessoa reluta, a pessoa fecha a porta do coração de um jeito que o Senhor não entra de jeito nenhum. Rebeldia, né? A pessoa rebelde, a pessoa dessa forma. Tem pessoas sofrendo não querer abrir a porta do coração e deixar Deus entrar. Porque quando Deus entra, Ele muda, Ele transforma, né? Certa vez Jesus, Ele não entrou apenas na casa de Zaqueu, né? Mas Ele entrou no coração de Zaqueu, no interior, não é? E Zaqueu foi obediente, né? Falou: Zaqueu, hoje eu me comigo ficar na tua casa. Zaqueu recebeu Ele com alegria, né? Quer dizer, ele não entrou apenas na casa de Zaqueu, ele entrou no coração de Zaqueu. Tanto é que Zaqueu, que enganava as pessoas, resolveu restituir as pessoas de tudo aquilo que ele enganava, né? Então houve mudança, houve transformação, porque Zaqueu ouviu a voz do Senhor. Estão entendendo essa mensagem? Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas coloque em prática tudo aquilo que Ele mandar. Tudo aquilo que Ele te ensinar, tudo aquilo que Ele disser: meu filho, lá e sair. Lá. Ah, mas é tão bom, pastor. Lá, aqui é melhor. Meu filho, pega e sai. Ah, não estou muito afim. Pega, que o Senhor está mandando. Ore do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então essa foi a mensagem de hoje. Ouça a voz do Senhor e praticar. Glória a Deus. Então,